Esta escola, ela nos permite fazer aquilo que em muitos lugares não se permite fazer. Nos permite aprofundar e discutir coisas que já foram deixadas de moda, mas que para nós são tão atuais e importantes. E, portanto, nós queremos dizer, a Escola Florestan Fernandes é uma fonte e, com cuidado, manterá sua água limpa para gerações que vierem depois de nós beberem e saciarem a sua sede do conhecimento. Porque a formação, né, a formação, eu costumo dizer assim, que é a graxa que tu põe nessa engrenagem do movimento para poder, né, funcionar melhor, para a gente não se desviar do caminho, para a gente poder estar sempre lubrificado, né, para a gente não perder o rumo de onde a gente quer chegar. Mas o legado do Florestan Fernandes, ele demarca por sua atuação, por suas ideias, por seu comportamento, os rumos que essa escola deve tomar. E os próprios trabalhadores podem ser criadores de consciência social e desalienação. Sem Terra, o processo de formação ele se dá desde a inserção da pessoa, seja criança, jovens, adultos, no processo organizativo da luta pela terra. E uma das questões bastante fortes nesse processo de formação é o ato de ocupação. Nós dizemos que ocupar o latifúndio, ocupar prédios públicos é uma forma de luta e de formação ao mesmo tempo, então luta e formação andam conjuntamente. E a partir daí, esses sujeitos, homens e mulheres, jovens e adultos, vão fortalecendo a sua identidade de ser lutador, de estar numa organização como é o Movimento Sem Terra. Então, a formação política e ideológica sempre foi um desafio que o Movimento Sem Terra se colocou ao longo da sua trajetória. Aprendeu que nenhum movimento social, nenhuma organização política que se propõe a tarefa da luta de classes tem vida longa se não priorizar, se não fortalecer a estratégia da formação política, da sua base social, dos seus militantes, dos seus dirigentes, dos seus quadros. O MST inicia, sobretudo, diversos esforços para a formação, para preparar militantes que pudessem dar à nossa organização uma autonomia política, ideológica na luta de classes. Se inicialmente a nossa formação estava mais vinculada aos militantes da luta pela terra, hoje nós precisamos formar quadros. Nós só vamos formar quadros se nós tivermos formação de base, se nós tivermos formação de militantes, se nós tivermos formação em outros níveis. Então eu acho que é importante que a gente consiga visualizar os processos de formação nessa articulação de níveis, de metodologias diferentes. E a escola, então, eu acho que ela foi constituída, ela está sendo constituída para que ela cumpra um pouco esse papel, de formar quadros, não simplesmente para o MST, mas também para o MST, porque nós demandamos de quadros para desenvolver as tarefas políticas do MST, mas ela está posta como uma possibilidade de contribuir com a formação de quadros da classe trabalhadora. É preciso, então, preparar politicamente os trabalhadores para a luta política de classe. E essa educação não é um problema externo ao movimento operário. Ele é um problema interno. Ele tem que nascer, brotar de dentro. A derrubada da supremacia burguesa não exige só organização. Ela exige consciência social crítica, exige a capacidade de combater a alienação social. Nós temos que refletir sobre os caminhos do socialismo e especialmente do marxismo.
para apanhar essa realidade viva e crua, não em termos meramente teóricos, mas em termos nos quais a teoria possa servir de instrumento para a ação da transformação do homem e da sociedade. A ideia de uma construção de escola e de ter uma escola nacional mais central, vamos dizer, no território nacional, ela vem de três grandes vertentes aí, né? Uma de todo um trabalho que a gente já tinha acumulado da necessidade da formação política para os nossos quadros. Isso, vamos dizer, é antes de 1995, período antes, que vem de uma parte, esse período antes, sindical, com as escolas sindicais, vem uma parte com a igreja, com o CPT dos cursos que faziam, e vem uma parte do próprio movimento que já tinha uma escola em Caçador, o CEPATEC, né? O centro lá de Caçador. Então ali já tem um primeiro alicerce da formação. O segundo alicerce me parece que é exatamente conjuntural de 95, 96, que é o primeiro ano do Fernando Henrique Cardoso. É a ofensiva do neoliberalismo, são os 95, 96 são os 2 anos dos 2 massacres, né? Corumbiara 95, Carajás 96. E o terceiro elemento, o terceiro alicerce, aí a terceira vertente dessa necessidade de ter uma política mais forte, mais contundente na área da formação, foi as perspectivas que se apontavam. Porque a reforma agrária começava a mostrar de que iria entrar numa fase de luta, que abria uma série de outras alternativas para a classe trabalhadora no campo, né, na área da cultura, da comunicação, começava a sinalizar que ia ter que avançar na área da questão de saúde, né? Ou seja, começava a se abrir uma complexidade de áreas de atuações que nós vamos precisar de quadros políticos. A perspectiva da reforma agrária estava se tornando mais complexa e mais ampla na sua atuação. A construção da proposta político-pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes, ela é constituída por todo um processo histórico, né, que envolve uma experiência, né, que foi acumulada pela organização MST, através da sua militância, através das ações de luta, através, né, do internacionalismo. Ela vai recuperar, né, processos históricos que aconteceram em todo o continente latino-americano. Então esse processo de incorporação das lutas, né, dos valores, dos ideais, né, de um mundo mais justo, socialista, ele é incorporado no método de construção da escola, através das atividades que são realizadas no cotidiano, a organização dos núcleos, a forma como nós organizamos as nossas jornadas socialistas, a forma como nós trabalhamos, como nós compartilhamos todas as manhãs o momento da mística, como uma celebração, né, e uma reafirmação desses valores da solidariedade, do socialismo, da construção de um mundo mais justo e solidário.
A moment of inspiration from ENFF. Lights in people's eyes. Blue, green, black, bright lights of dreams. E, a dream for the struggle. Go beyond separate individuals to collective connections. I will try to find one in Portuguese. I dream that one day we all be equal in society. A moment of inspiration. The mystical and militant work. Conocer a los indígenas Caigua Guarani. Sueño con la equidad. Pode parecer que a sociedade escravista desapareceu, mas não é verdadeiro. O homem pobre livre na sociedade escravista valia ainda menos que o escravo, porque ele não tinha valor mercantil. E esses homens pobres livres são nossos contemporâneos. É uma vergonha para nós que ele surge até sob a figura de um líder sindical ou de um deputado. Na maioria das vezes, surge como lavrador, surge como índio, surge como rebelde. Essa experiência que um bom número de companheiros e companheiras do MST tivemos em Cuba. Por exemplo, eu fiz o curso lá na escola do partido, eram 400 estudantes de 44 países e eu acho que de uma centena de organizações. Então esse intercâmbio, né, de fazer charlas bilaterais, de discutir a história, a experiência das organizações do Peru, da Colômbia, da Argentina, do Chile, da Bolívia e da Venezuela, sabe, nos trouxeram assim, e também do México, das outras organizações da América Central e outros países, trouxe um acúmulo, uma riqueza para a gente, de experiência pessoal, mas também de experiência que tu traz para a organização, né? A escola Florestan Fernandes é algo inédito, né? Vocês inventaram uma coisa nova e uma coisa que os outros aqui poderiam se inspirar daqui, né? Por um lado, pelo fato de ter essa relação direta com os movimentos sociais, pelo fato de não estar submetida às doutrinas de um só partido político, como é a maior parte das escolas de formação, né? A escola de formação do partido, que ensina a doutrina do partido. Quer dizer, aqui não, é uma coisa plural, né? Isso é muito importante, mostrar que a cultura da esquerda, a cultura revolucionária, a cultura marxista, é plural, né? Não é só uma, né? Tem várias vertentes, né? Que algumas são complementares, outras são meio contraditórias, mas precisa saber que há essa diversidade, né? Outros
países na América Latina desenvolviam formação de quadros, formação mais num estágio mais desenvolvido, e nós fomos incorporando. É por isso que no seminário de inauguração da Escola Nacional, em 2005, nós organizamos um grande seminário de formação. Quer dizer, nós ouvimos outras experiências de formação de quadros, para que a gente pudesse ir construindo então a Escola Nacional, que ela está em permanente construção. O que nós tínhamos claro é que nós não podíamos transplantar para cá, para Florestan Fernandes, um esquema. O grande desafio nosso era tentar conhecer as experiências, conhecer as demandas do MST e ir construindo algo que fosse inovador num certo sentido. My mother was a kitchen girl. My father was a garden boy. That's why I'm a socialist. I'm a socialist. I'm a socialist. A Escola Nacional Florestan Fernandes é um patrimônio de todos os trabalhadores da América Latina. É um patrimônio de todos os trabalhadores que compreendem que a formação política, a formação educacional é estratégica e necessária. Certamente a escola hoje é um dos lugares mais inventivos em termos de pensamento crítico, é um espaço plural em que o melhor da produção científica, cultural brasileira, latino-americana, de África, de outros países está circulando e cumpre um papel fundamental na formação de muitos movimentos sociais. E para nós, petroleiros do país inteiro, é um orgulho a gente estar aqui, porque esse espaço é um espaço onde ele respira política o tempo inteiro. E isso tem feito muita falta ao nosso povo ao longo dos últimos anos. Então não tem como a gente não apoiar um projeto tão bonito como esse. Então os petroleiros escolheram estar aqui e a Escola Florestan Fernandes está nos acolhendo com muito carinho e temos certeza que nós sairemos daqui revigorados para as lutas que nós vamos enfrentar nos próximos períodos. A associação nasce no finalzinho de 2009. Um grupo de intelectuais militantes se reúnem e entendem que é necessário ajudar a manutenção da proposta pedagógica da formação da Escola Florestan Fernandes. Esse grupo entende que hoje se necessita de uma escola que tenha uma proposta diferente de formação, que faça um cidadão crítico, que faça com que o cidadão pense, não esse modelo que a gente tem hoje aqui no nosso país. A associação hoje ela tem perto de 1.500 pessoas que estão associadas, temos hoje quase 400 pessoas que contribuem mensalmente. E a gente tem evoluído nesse período justamente porque cada vez mais esse grupo acredita que somente a formação crítica do cidadão é que vai poder mudar e fazer com que a situação econômica, social, educacional do brasileiro mude. A Escola Nacional Florestan Fernandes, ela, assim como o nosso movimento, ela tem essa tarefa também de se massificar em outros cantos, né? Ou seja, de se espalhar. E ter a Escola Nacional nas regiões, né? A Escola Nacional das grandes regiões, assim como no Nordeste,
como no Sudeste, na Amazônia, ela vem com esse intuito de como que a gente amplia os processos de formação para além desse espaço físico aqui em Guararema, como estudando mais o avanço do capital nessas realidades específicas, mas sobretudo possibilitando que mais gente participe, fortalecendo a unidade do nosso movimento e também nesse intuito de fazer os debates, fazer as reflexões para que a gente também construa os instrumentos de superação dessas dificuldades. Florestan Fernandes, ele é um exemplo de um grande educador para o Movimento Sem Terra, e uma das suas contribuições é mesmo colocado esse desafio de que o conhecimento ele está em todos os espaços, né? E às vezes com mais força no espaço fora das paredes de uma estrutura universitária ou de um currículo que vai moldando as pessoas. E essa experiência dele e essa lição que ele nos deixa fortalece a nossa compreensão de que os cursos formais, como chamamos, as relações que fazemos com as universidades, ela deve estar para além das paredes da universidade, né? Para além do campus ou para além de uma estrutura institucional. Por isso, é colocado como desafio ao mesmo tempo para que a academia possa entender um pouco essa relação que nós buscamos construir e que tem que respeitar toda uma vivência, uma realidade, né, e um protagonismo que esses sujeitos vêm fazendo nesse processo de luta. Na perspectiva do Florestan, a educação brasileira ela deveria passar por uma revolução. Por isso que ele diz, a revolução educacional pode ser o início de outras revoluções. Então, para Florestan, trazer os trabalhadores para a escola ou que eles tenham acesso à educação na perspectiva de que eles consigam ir desenvolvendo a consciência crítica. Então nós temos várias barreiras, como preconceito racial, preconceito regional, preconceito étnico contra os indígenas, formas de resistência que barram qualquer possibilidade de uma participação da cidadania através do sistema escolar. E o sistema escolar, da maneira que ele existe, ele não foi montado para criar consciência social crítica. Mas o senhor não é um exemplo de como essa consciência crítica pode se formar na escola? O senhor mesmo não formou a sua consciência crítica na maneira dura como o senhor descreveu? Não foi só na escola, foi nas condições de trabalho, convivendo com diferentes tipos de trabalhadores, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em barbearia, como engraxate, em padaria, em marcenaria, em alfaiataria, depois em propaganda de artigos médicos, e depois em venda de produtos dentários. Quando eu chego aqui, você se depara com esse processo organizativo, formativo, né, de que a escola tem que ser gerida por todos que participam dela, seja os educandos, sejam os trabalhadores na área de apoio, ou sejam os próprios professores. Isso para mim mudou muito a visão de como é que a gente tem que organizar também os assentamentos. A escola, né, ela se torna referência, né, com esse processo pedagógico, formativo, organizativo, por justamente que todos que passam aqui têm a oportunidade de atuar em todos os espaços da escola, seja na própria sala de aula, seja no próprio distribuir ou compartilhar a sua experiência, e seja nos trabalhos, nas mais variadas formas de trabalho que tem a escola. Então eu acho que esse processo, do meu ponto de vista e na minha vida, foi um dos que mais educou, né, para minha atuação militante, né, nos assentamentos lá no estado.
la entrañable transparencia que diga presencia comandante seguiremos adelante como una canción en un aperitivo hasta siempre comandante que quiera Apolônio de Carvalho, internacionalista na formação de quadros para a luta socialista. Apolônio de Carvalho, internacionalista na formação de quadros para a luta socialista. Nesses 10 anos, creio que um elemento importante que temos que ressaltar, né, é a contribuição, né, voluntária de todos os militantes que construíram esse processo da escola. A forma como nós construímos aqui a Brigada Apolônio de Carvalho. A Brigada Apolônio de Carvalho é uma brigada que está aqui permanente, que constrói o cotidiano, que passa curso, sai curso. Mas não são simplesmente militantes que vêm aqui fazer uma tarefa prática, né? O princípio, né, dessa brigada é no sentido de aqui a gente construir também um coletivo de pessoas que vai produzir conhecimento. E o processo, a metodologia, a organicidade, a forma da organização dessa brigada é através também de dos núcleos, do processo de formação, né, incentivar que eles estejam vinculados ao processo também de escolarização. Todo militante que faz parte do movimento, quando ele é indicado a contribuir em um determinado espaço de formação do movimento, ele não vai trabalhar como um trabalhador de nação, ele vai contribuir com o movimento de uma forma cooperativa, né? E o movimento retribui essa forma cooperativa de trabalho, né, dando-se as oportunidades para que esse jovem, para qualquer pessoa, qualquer militante que venha contribuir no seu determinado espaço, é a oportunidade, né, de estudar, conseguir um estudo mais avançado, né, o que é muito difícil hoje, uma família de classe pobre conseguir, né, dar para seus filhos um estudo de qualidade. Nos seus 10 anos já passaram aqui mais de 500 professores intelectuais contribuindo sistematicamente com os mais diferentes processos de formação, nas mais diferentes áreas em termos de conhecimento. Em torno de 30 mil pessoas que passaram aqui em processo de formação, de debates, né, nesses 10 anos. Então é um espaço que se consolida e amplia também para as regiões. Então nesse ano, em função de um conjunto de marcos históricos, dos 10 anos da Escola Florestan Fernandes, dos 20 anos do Instituto de Educação José de Castro, dos 25 anos do curso básico da Escola Nacional, são datas históricas que se referem, que fortaleceram a perspectiva da formação no movimento. Então, este ano queremos marcar, não para continuar no mesmo ritmo, mas para intensificar, para multiplicar os processos de formação, seja de base, seja de militantes, seja de dirigentes. E a escola é esse espaço que nós vamos fortalecer essa estratégia. A formação, no seu conceito mais amplo, cultural, na parte educativa, na parte ideológica, política, vai ter que dar conta desse desafio muito grande que tem aí da reforma agrária popular, que é o estágio que nós temos. Quem nos dá esperanças são os humildes, os trabalhadores, os expoliados. Eles é que estão dando uma grande lição. Para os camponeses sem terra, para os movimentos sociais do Brasil, para o homem do campo, que teve negado, né, o acesso à educação pública, o reconhecimento da sua cultura, as possibilidades de estudo, né, homenagear Florestan Fernandes, trazer o seu nome na Escola Nacional Florestan Fernandes, é uma grande honra.
a nossa homenagem ao nome dele nos deu também o desafio de como continuar essa escola honrando todo aquele conhecimento, toda aquela tradição, toda aquela defesa que ele fazia. Porque os trabalhadores só aprendem coisas que devem saber quando são obrigados a lutar. Hoje, dia 5 de março, é o dia em que a CNTB está votando lá em Brasília a liberação de 3 variedades transgênicas e uma variedade pertence a essa empresa maldita. E as mulheres sem terra vieram aqui denunciar, repudiar, dizer que esse modelo do agronegócio é o modelo da morte e não é da vida. E as mulheres sem terra